Bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciamos mais um podcast Vivências da City, o podcast de cria para cria. Mas de cria da onde? Da onde? Do bairro, aquele, o tão famoso, o famosinho de Anápolis, hein? Bairro do Pequi. Esse projeto de podcast é destinado à disciplina de estágio. Está tentando compreender como é a vivência desse bairro, principalmente com foco na juventude. Então, para a gente trocar essa ideia de cria para cria, eu queria agradecer primeiramente a nossa convidada, que vai falar qual o nome dela aqui agora e por que ela é de cria mesmo desse bairro. E aí, galera, primeiramente eu que agradeço pelo convite. E eu sou cria do Pequi porque eu moro aqui desde quando eu me entendo por gente. E a minha avó, ela veio pra cá e ainda era miudinha e me contou um monte de história e a gente vai saber daqui a pouco. Pelo que eu conheço sua avó, ela continua pequena, mas tudo bem. Porque ali não cresceu muito não. Betiana, um bom dia, boa tarde, boa noite pra ela também. Mas ela não gosta de podcast, né? Ela gosta de rádio. Rádio, ela gosta de rádio. E a gente acabou esquecendo de falar que é a gente, né? Então, eu sou o Joali, sou estudante da UNEB. E aqui, para fazer parte desse podcast também, temos a presença dele. Márcio na voz, salve, estudante da UNEB, sofredor como todo você. Então, todo mundo aqui cria do Pequi desde sempre, hein? Mas então, Maria Eduarda, como a gente já agradeceu, você falou que é da cria da nossa cidade, do nosso maravilhoso bairro do Pequi. Primeiramente, a gente tem que falar que Eunápolis é um bairro popular aqui na nossa cidade, né? Você acha que é um bairro popular? Eunápolis não é um bairro. Errei. Gente, acontece erros. Eu vou comprar um produtinho pra memória com KS Produtos Naturais. Queria mandar um salve também pra Kaique, que depois, no próximo episódio, vocês vão entender por que do KS Produtos Naturais. Mas voltando a dizer, você que já falou que é cria do Pequi, esse bairro, você acha ele um bairro popular? Um bairro muito populoso, inclusive é conhecido como uma cidade dentro da cidade, né? Então, também periférico, marginalizado, mas a gente gosta e é o amor da minha vida esse bairro. Desculpa aí, mas é. Não entendi. Mas então, eu tô esquecido, real mesmo. Mas literalmente a gente falou desse bairro, eu falei que Pequi era uma cidade, né? Mas é por isso, muita gente, entendeu? Aí eu tava ficando bairro. Mas voltando, gente, o Pequi é um bairro muito popular e também tem isso, né? Ele é um dos primeiros bairros da nossa cidade. Nossa cidade, que já tem um tempinho, viu? Nasceu, ela é desde 1950. Então começou lá como povoado, o maior povoado da City. Nossa cidade é tão estourada que ela já começa assim, já começa sendo vida louca, já mete-se no maior povoado. E depois ela vira nossa querida cidade Eunápolis. Mas então, para a gente compreender esse processo e por que esse bairro é tão popular dentro da nossa cidade, a gente quer trocar uma ideia de uma jovem. Por que jovem? Porque a jovem, ela é o futuro do bairro. Ou não? Ou você não acha? O que você acha da juventude do bairro do Pequi? Você citou aí que o jovem era o futuro do bairro, só que eu ouso dizer que ele não é o futuro, ele é o presente, porque nós estamos numa construção, né? E o jovem do bairro do Pequi, às vezes, ele é visto como, vou dizer o termo popular, como bandido, por ser um bairro periférico, por não ter oportunidades, né, entre aspas, e ele é visto na sociedade, no centro, principalmente, como bandido. Tanto que se algum jovem... Desculpe, gente. Tanto que se algum jovem ou alguém de outros bairros, principalmente do centro, passa por um jovem do Pequi, já fica com medo e é tratado como bandido. Mas é um bairro que esconde muitos talentos, né? Infelizmente, esconde muitos talentos, mas a gente precisa conhecer e precisa levar aí para toda a cidade. Pensando nessa perspectiva, ela falou um termo muito interessante, mais aqui na voz, viu, gente? Lembrando de uma parada muito interessante aqui que ela botou
abordou foi que o Pequi é uma cidade, e dentro dessa própria cidade, se pararmos para analisar esse bairro, há algum processo de segregação, há alguma segregação entre os moradores que moram ali naquele centro comercial, para quem mora mais nas ruas abaixo, nas ruas que não tem asfalto, ou até mesmo perto do escadão. Você consegue perceber isso? E uma outra pergunta que eu tenho é, na sua vivência, como você percebia o bairro do Pequi, suas relações com seus vizinhos, as pessoas ao seu redor? Como você se sentia ao crescer ali? Você sofreu alguma marginalização? Ou você via que essas questões de marginalização ou racial não chegavam a você? Essas questões, elas sempre chegam, né? Sendo diretamente ou indiretamente, a gente sempre percebe. E eu percebi assim, e até hoje, né? Principalmente com relação à visão de outros bairros, vou citar aqui novamente o centro, para com a visão do Pequi. A gente sofre preconceito sim, principalmente quanto à classe, a cor da pele também. E assim, o bairro do Pequi, quando a gente fala bairro do Pequi, dá mais aquela visão ali central, né? Que é ali a praça, as ruas principais, e até os próprios moradores do Pequi, eles têm sim preconceito, principalmente com Escadão, Rua da Encosta, essas ruas assim que são vistas como ruas mais marginalizadas. O pessoal do próprio bairro Pequi tem medo de adentrar e chegar até lá por essa perspectiva, essa visão que a gente tem, que eu acredito que seja uma bagagem que a gente acaba carregando, e é isso. É porque a gente tem que pensar também que o Pequi ela é muito vítima, né? Sim. O Pequi literalmente é um bairro que ela é vítima de uma mídia, ela é vítima da elite local também, sabe o processo? Mas é isso, a gente pode sim perceber isso, que o bairro do Pequi ele é vítima, a juventude é vítima, né? Esse olhar marginalizado. Então, quando eu estava trocando ideia até com um colega, né? Como as mídias de rede social, os mídias de notícia retratam o bairro do Pequi. E aí também retrata principalmente essas ruas, que aí também tem as questões sociais, né? Como a educação, saúde e demais chega nessas ruas. Quando você fala das mídias sociais, existem alguns sites por aí que quando vai falar de algum jovem do Pequi é só questão de coisa ruim, né? Sempre coisa ruim. Mas não fala dos talentos que tem aqui, não fala outras perspectivas e outras realidades do nosso bairro. É só com relação a roubo, a morte, e aí acaba levando essa visão negativa do nosso bairro para toda a cidade, não também só na cidade, né? Mas existem outras cidades que acessam o site para saber. E aí quando entra nesses sites, a própria pessoa que pesquisa só vai em busca de desgraça, de coisa ruim. E aí quando entra no nosso bairro que vê essas coisas que a mídia retrata, já é um bairro que eu não quero estar, eu não vou estar ali, que o povo que mora lá não presta. Infelizmente é a nossa realidade. É uma mídia tendenciosa, né? Se parar para pensar, porque valoriza um lado e desvaloriza o outro, né? De fato. E quando a gente para pensar no bairro do Pequi, e quando a gente é de outro bairro, olha do nosso bairro para o bairro do Pequi, a ideia que a gente tem é um local onde tem muitos bares, cervejas, prostituição, e é uma coisa que realmente é uma ideia já pré-estabelecida na nossa cabeça. A gente já nasce pensando, Pequi é isso. E sendo que o Pequi tem muito mais a oferecer nessa perspectiva. E aí, outra coisa também que a Duda abordou, que eu achei muito interessante, foi eu, Márcio, morei em 2 bairros diferentes, tal, morei no Alecrim, morei no Elisvaldo Reis. O Elisvaldo Reis, só por ter o nome Parque Residencial Elisvaldo Reis, quando eu vou apresentar esse comprovante, já é bem mais visto. E aí, eu trago uma ideia de que João Alisson já trouxe antes para mim, e a gente já conversou em relação a isso, sobre o Cajueiro e o Pequi. Quando você fala que você é do Pequi, você já é um pouco mais bem visto. Quando você fala que é do Cajueiro, a visão já é outra, sendo que não é quase divisa, é só uma rua de diferença, faz parte, e a população também tem interação uma com a outra. E aí entra muito que essa parte do Cajueiro é a parte mais, não vou falar periférica, porque o Pequi todo é um bairro periférico, né? Se a gente for ver o que é periferia... Acho que estável economicamente, né? Estável. É porque... vulnerável. Isso, porque assim, ó, se a gente for parar para pensar a parte da geografia, periferia é tudo aquilo que está ao redor do centro, né? Isso é a parte geográfica.
porque tem a parte cultural também, né? A periferia tem a sua própria cultura. A cultura da população negra inserida, de outros grupos. A periferia tem sim um jeito próprio, né? E aí quando a gente vê essa divisão do bairro do Pequi e Cajueiro, que na verdade é o mesmo bairro, mas é por conta de nomes, lutas políticas e por aí vai. Interesses pessoais, interesses públicos também. Por estar esse desenho imaginário, esse imaginário da cabeça da população, né? Tipo, o Pequi é a Praça do Pequi. O Pequi é a Cristóvão Colombo. Então, quando eu moro no Pequi, eu não falo tipo assim, eu moro lá na Consolação. Não, eu moro naquele bairro lá que tem a Cristóvão Colombo, que tem a Praça do Pequi, que tem a Indiana, né? Que tem esses pontos de referência. Mas por que não um ponto de referência? Não, eu moro lá no Escadão, eu moro lá na Viela tal, tá ligado? Quando você aborda essa questão, isso seria meio que uma forma de você burlar o preconceito. É o imaginário, invisível, né? Para isso. Fica invisível para preconceito. Quando vocês falam dessa questão do Pequi e do Cajueiro, é muito real, porque a minha rua ela é muito extensa, muito longa. E aí, até parte dela em Pequi, passa da outra parte a Cajueiro. E eu moro ali na boca, e aí é considerado Cajueiro. Aí tem uma realidade, que uma vez fui pegar um mototáxi, né? E aí ele estava me levando na rua, né? Que era a rua lá, que até certa parte era o Pequi. Aí quando chegou na parte que era o Cajueiro, ele simplesmente parou no meio da estrada e falou que não ia me levar porque ele ia ser assaltado. Aí eu falei, não, moço, eu paguei e agora você vai ter que me levar. Aí eu fui explicar para ele, e aí ele já chegou lá com medo, pensando que eu estava armando alguma coisa para ele ser assaltado. Então a gente vê que o preconceito, ele é visto pelos próprios moradores, porque ele era um mototáxi morador do bairro Pequi, mas é do bairro que ele conhece, que é ali a Cristóvão Colombo, a Praça do Pequi, e infelizmente os próprios moradores, eles têm essa visão. E se a gente que mora dentro do bairro, a gente tem essa visão sobre o bairro, o que a gente vai dizer de quem mora fora, né? Porque a mudança precisa vir de dentro para fora. Eu acho também que entra aí a questão do pertencimento, né? De se pertencer como morador daquele bairro e como alguém que faz parte daquela cultura, né? Desse bairro periférico, com todos os seus desafios e resistências. Isso lembrou também de um acontecimento que aconteceu quando eu entrei. Acontecimento que aconteceu. Então tá bom. Então, né? Você falou de um preconceito, né? Que sofreu em si em relação ao mototáxi. E eu lembro também que quando eu entrei na universidade, eu sempre troco essa ideia com o Márcio, né? Que quando eu entrei na universidade, um colega de turma presenciou eu passando de bike na minha rua e era 10 horas da noite. No outro dia ele chegou lá e afirmou, ele não perguntou, ele afirmou que eu vendia drogas, que eu era do tráfico. Tipo, ele só me viu lá. Então, essa marginalização do espaço. E eu lembro que no dia, eu falando com o Márcio também, né? Que fiquei muito mal de estar morando ali. Que eu falei assim, oxi, eu tô morando nesse lugar assim que é marginalizado e tal. E hoje, pertencendo a esse bairro, sentindo pertencedor de estar aqui, fazendo parte dele, eu sinto que errado é a pessoa que fez o preconceito, né? Eu não tô errado, eu sou cria daqui. Não significa que eu tô aqui que eu tô errado. Eu faço parte desse processo, né? Quando você fala nessa relação de pertencimento, é uma relação muito real, porque, adentrando nessa questão de faculdade, quando eu fui fazer faculdade, e aí quando eu cheguei na sala, tinha um monte de gente de bairros, de lugares diferentes. Aí quando eu me perguntava, você mora onde? Eu moro no Pequi. No Pequi, vem pra cá estudar aqui. Eu falei, não posso não estudar aqui não. E aí é uma visão realmente preconceituosa, até em um lugar que era para ser um lugar que deveria, pelo menos na teoria, né, um lugar acolhedor, né, que a gente está ali, eu fiz pedagogia, então a gente vai ajudar gerar indivíduos para a sociedade, só que ainda com essa visão de pessoas que vão tratar e vão lidar com crianças de bairros diferentes, principalmente do bairro Pequi, que é um bairro tão grande, um bairro tão amplo. E interessante abordar é que isso não acontece só na rede privada, mas também no ensino público, né? Como aconteceu com o Joalisson, aconteceu comigo, e aí toda uma ideia, um conceito já criado sobre aquele indivíduo. Só porque eu moro numa rua mais abaixo do Pequi, eu sou um marginal, e isso dentro de uma universidade pública, é umas questões para se pensar. E aí eu pergunto para a Duda, você como moradora do Pequi, ali na divisa entre o Cajueiro, porque você está entre um e outro, e o que o Pequi tem de bom para apresentar
E aí? Bora. Agora é o momento da gente romper essas barreiras aí do preconceito e desse imaginário negativo do Pequi, né? Bora trazer aí as correrias desse povo aí, a correria da juventude. E aí, Duda? O que o Pequi tem de bom? Primeiramente, eu acredito que uma das coisas melhores que nós temos no Pequi são as pessoas, que são pessoas realmente acolhedoras, né? E existe gente que só precisa de uma oportunidade de você conhecer. Nós temos os nossos jovens que estão aí com tantos talentos de empreendedorismo, jovens fotógrafos, escritores, são as riquezas do nosso bairro. Nós temos uma cidade, né? Nós temos a escola que eu já estudei, Onésio Guimarães, e que me ajudou nessa formação. Eu tive uma professora, inclusive, que foi a minha maior incentivadora para estar cursando o que eu cursei. Qual é o nome dela? Simone, tia Simone, beijo. E aí nós temos as escolas, nós temos postos de saúde, nós temos cultura, temos projetos para os jovens, projetos de leitura, projeto de canto, temos também a capoeira, que é localizada lá no Cajueiro, que é aberta para os jovens poderem ir, temos biblioteca, nós temos uma cultura. O importante é vocês virem, gente, venham cá para ver, pelo amor de Deus. Mas é importante também te ressaltar que esses corre tudo que você falou de cultura, né? Esporte, empreendedorismo e demais, é o corre dos próprios povos do Pequi, né? O próprio jovem, porque tipo assim, as políticas públicas, cadê as políticas públicas? Porque, beleza, a gente fala do posto de saúde e tudo, mas quando a gente fala mesmo, por exemplo, Muay Thai, eu sei que lá a gente tem um grande campeão de Muay Thai, que é Fred e Dudu, dois, né? Salve para os dois, aliás, e também tem o da capoeira que você falou, que é um projeto, que são projetos sociais. Fred e Dudu são frutos do projeto social do professor Jefferson, salve também, professor. Então a gente vê muito isso, né? É um corre do próprio povo, e isso aí, né? A periferia, o Pequi, a essência de um bairro periférico é essa ajuda, né? Você percebe muito isso do povo mesmo fazendo corre. Tipo, o professor, ele faz mais do trabalho dele, né? De incentivar e por aí. Esses corres são realmente do nosso povo, do povo do Pequi. E aí os professores, um beijo para os professores do Pequi, são os maiores incentivadores, né, das nossas crianças e da nossa juventude, né? O jovem, ele está ali dentro, ele está buscando melhorar. Os empreendedores, que são os jovens do nosso Pequi, estão buscando também, indo para fora, trazendo novidade, mas a gente ainda precisa acolher essas pessoas, realmente acolher e ajudar e incentivar, porque o incentivo é uma pauta interessante, é uma coisa interessante, e a gente pode ajudar o jovem, principalmente eu falo de jovem porque são o nosso presente e é o que ajuda o nosso bairro a se desenvolver, é o que quer fazer, o que vai atrás. A juventude é correria, né? Correria. E o jovem, salve aí para todos os jovens do Pequi, principalmente ali, ó, do colégio do Anésia, né? Salve, Anésia. Falando do Anésia, tem algum momento engraçado lá? Alguma coisa aconteceu naquele colégio? Eu também sou cria do Anésia, viu? Estudei lá, salve professora Denise, a diretora Edna. No meu tempo era a diretora Edna. Eu tinha um medo, menino, você não tem ideia. Tem alguma história assim? Engraçada não, é vergonhosa, porque um dia estava tendo a festa da escola e minha mãe falou para levar um pedaço de bolo para ela, e aí eu queria levar, a professora não deixou, eu saí chorando, gritando, todo mundo veio ver o que aconteceu, e eu fiquei lá passando vergonha. É só história vergonhosa que eu tenho naquela escola. Tem um colega meu também, Daniel, que puxou meu cabelo. Falando em talentos do Pequi, tem Elvis Camilo, um grande fotógrafo de lá do Pequi, extraordinário, da periferia, estudou comigo e, como eu falei para vocês, é um lugar de excelentes talentos e Elbert é um dos grandes exemplos, um menino que literalmente saiu da periferia, ele ajudava a mãe dele no salão de beleza, ajudava o pai a ser pedreiro, nunca parou, né? E o jovem, a pessoa do Pequi, ele precisa estar provando o tempo todo o que ele sabe, né? Quando é do centro, não precisa provar o tempo todo, mas o jovem, a pessoa do Pequi, ele precisa mostrar o tempo todo que ele sabe do assunto, provar para as pessoas que ele realmente sabe. E nem provando totalmente nem dá certo. Às vezes. Não dá não. Às vezes você
E o interessante que na hora que eu abordou que o bolo Piqui é muito bonito, eu lembrei de um e um pedir uma xicrinha de açúcar na casa do outro, ou essa relação. E aí pensando nisso, nessa união, beleza, você falou do campeão de Muay Thai. E aí, como é que esse campeão de Muay Thai foi pra frente? Além dos projetos sociais, foi o quê? O pessoal do Piqui também que se uniu para dar uma força e tal, eu vejo muito isso. E aí a gente encontra um problema muito, acho que é o X da questão. O que está faltando de política pública para essa população jovem? Cara, tanto talento perdido, tanto talento desperdiçado, se a gente for parar para pensar. Fred mesmo, eu lembro que ele foi bem difícil mesmo participar dos campeonatos, né? Eu fazia parte da mesma academia que ele, na época. E eu lembro mesmo, se não fosse o professor Jefferson dando todo apoio, e também a família e as pessoas por perto, né? Fazia rifa, fazia os corre ali mesmo, para ajudar ele hoje a estar onde ele está, né? Com mesmo toda dificuldade e tal, mas tá como hoje ele é professor de Muay Thai, campeão e tudo. Então é isso, teve esses corres por fora, né? Eu acredito que uma das coisas que esteja faltando é realmente olhar para o bairro e ver que ali são pessoas e não números, né? E quando fala a visão de bairro, parece que a gente está juntando uma coisa só e esquece que ali tem pessoas e cada pessoa tem histórias diferentes. Então, além de, claro, precisa apoiar financeiramente, precisa ir lá, mas precisa principalmente olhar para as pessoas e ver que elas realmente são pessoas que carregam histórias e pessoas que precisam de incentivo e de ajuda para poder crescer. Porque por mais que um ajudando o outro, mas a gente precisa de ajuda, de alguém que realmente olhe e fala, não, aqui é um bairro, além do bairro, existem aqui pessoas e pessoas que precisam crescer. Não é só olhar e é um bairro, não. É um bairro que tem pessoas e que carregam cargas históricas e carregam a sua história ali. Real. E aí, quando a gente para pensar em um espaço cultural, eu uso o exemplo do Viola de Bolso, que não tem não tem aplicação financeira em cima dele, até mesmo da administração da cidade. E aí você pensa, esses movimentos sociais feitos no Piqui, que trazem o jovem, até mesmo tira o jovem, acho que uma vida de dar escolha pro jovem, né? Ele dá escolha, porque às vezes o jovem ele não tem escolha. É muito isso, já essa marginalização do jovem. O jovem, tem jovem que tá no tráfico, tá lá na droga, beleza. Mas será que esse menino teve outras escolhas? Isso, e a gente vê o desinteresse do poder público em trazer, nem que seja, poxa, uma doação, um saco, alguma coisa pra academia, já seria algo positivo, e não há isso. Até mesmo o asfaltamento nas ruas, porque a gente vê ali, hoje, recentemente, teve o asfaltamento daquela ladeira ali, que liga Moisés, Piqui e tal. Mas e aí, e as ruas do Cajueiro, como é que tá? Esburacada. Estão tendo manutenção? E aí, imagina, se as ruas não têm manutenção, imagina o restante. Mas isso a gente também pode pensar de um ataque ideológico, né? É muito ideológico. Esse bairro que não tem manutenção, esse bairro que não tem cultura, no imaginário deles, né? Esse bairro que eles lutam para não ter escolinha de Muay Thai, que eles lutam para não ter essas coisas, a rede pública, né? A política em si criou uma marginalização sobre aquele espaço, vamos dizer assim. Interessante que a gente vê um processo também de segregação dentro disso aí. Por quê? O centrinho do Piqui é organizado, é asfaltado, tem todo o foco ali. Quando querem fazer alguma política pública ou quando querem fazer alguma politicagem em cima do Piqui, vão sempre com foco no centro, na praça. E o restante? Será que não importa? Esses sujeitos, esses jovens que estão lá mais abaixo, à margem do Piqui, eles não importam? São relevantes também? Sim. E aí se torna que essas ruas, né, se tornam ruas dormitórios, né, onde as pessoas só vão lá para dormir, vamos dizer assim, mas toda a cultura, as atrações musicais, os projetos é destinado ao centro. Então, como esse jovem vai ter opção, né? E esse corre é a oportunidade. Vocês falando de projetos e tal, eu me lembro da questão da educação, né? Das escolas ali do Pequi. Eu atualmente trabalho em escola particular.
E aí, quando algumas pessoas, né, alguns pais, de dentro da escola mesmo, quando se fala que está vindo alguma criança estudar na escola do bairro Pequi, eu percebo particularmente uma visão totalmente preconceituosa. E eu fico muito triste com isso, porque a gente está lidando com crianças. Aí os pais olham assim e não querem, alguns até não querem que os filhos eles se misturem com as crianças que são do bairro Pequi, talvez pelo seu modo de vestir ou pelo seu jeito de falar. E eu fico realmente muito triste com isso, porque a gente está lidando com crianças que são pessoas que vão crescer. E aí vão crescer com esse olhar negativo sobre si, né? Sendo que teria que vir de pessoas que deveriam incentivar. Porque o que eu sempre digo é que nós precisamos ser incentivadores de pessoas, porque o mundo já tem apontadores de dedos demais. E quando fala dessa questão, principalmente de criança, é uma questão que me dói muito e me deixa realmente muito triste. Então, mas isso aí, a gente tem que buscar romper, né, esse imaginário. Com certeza. Romper muito esse imaginário sobre esse bairro do Pequi, né? Eu coloco como uma das metas, né? Uma das metas é romper isso. E eu vejo que os corres que a gente está tentando fazer, os corres que a juventude faz no bairro do Pequi, revelam muito isso, né? Que é tirar esse olhar marginalizado do bairro do Pequi. Hoje temos, como ele falou, empreendedores que mostram seu trabalho, professoras que fazem todo o corre, universitário, né? O próprio podcast aqui é uma forma de mostrar que o Pequi tem cultura, né? Que o Pequi tem empreendedorismo, que tem outros meios, né? E quando eu falei que o Pequi não tem cultura, é na questão dos poderes públicos, né? Não tem cultura se fosse depender do poder público. Na perspectiva da elite ou do centro, o Pequi não tem cultura. E aí, até mesmo o podcast, ou a mesma a Duda indo para uma escola particular e tentando desconstruir essa ideia do sujeito do Pequi ser marginalizado, é uma forma de resistência. Sim. E forma assim, se tem cultura e se tem educação, o bairro do Pequi é por conta da população do próprio bairro. É o corre de cada um que forma isso. Não são totalmente pelos poderes públicos, né? São o corre do nosso bairro, né? Das crias do nosso bairro. E é isso, gente. Nosso podcast está chegando ao fim. A gente queria agradecer a presença da maravilhosa Maria Eduarda. Falar que a gente ficou muito feliz com esse diálogo, né? De cria para cria. Eu que agradeço pela oportunidade. Tchau e até mais. Tchau, galera! Tchau, obrigado!